Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio e estamos juntos para mais uma aula de arte. E nessa aula nós estaremos trabalhando, com as manifestações artístico-culturais. Aquelas manifestações que emanam do povo, aquelas que vêm, além de ser da nossa cultura, hoje nós temos como nossa grande representação artística do nosso povo. E dessas manifestações nós iremos trabalhar 3 específicas, que é o Carnaval, o Bumba Meu Boi e as festas juninas. Mas antes vamos entender um pouquinho o que é manifestação artístico-cultural. As manifestações artístico-culturais deixaram de ser apenas representações da realidade para apresentarem ao mundo as características humanas subjetivas e individuais por meio do ponto de vista de seus artistas, que, com seus estilos diversos, transmitem as próprias emoções e, com elas, criavam diversos momentos de interação social e artística. Qualquer forma de expressão de ideia, podendo ser feitas através da música, da pintura, da escultura, da literatura, enfim, de várias formas. Então, quando a gente fala da manifestação artístico-cultural, nós temos várias formas dessa representatividade estar em nossa vida. Por exemplo, quem caminha pela cidade de Governador Valadares pode passar, por exemplo, no mergulhão da Avenida Minas Gerais, na saída da JK, vai perceber algumas manifestações artísticas e que tem a ver com a nossa realidade, com o nosso povo, que são os grafites pintados no mergulhão da Avenida Minas Gerais, no muro que separa a linha férrea da JK, da Avenida JK, no final, que representa um pouco da realidade do nosso povo. Isso é uma manifestação artística e também representa a nossa cultura. Então, se você passar por lá, você vai ver, por exemplo, na Avenida JK, você encontra lá a figura de um índio. Nós podemos colocar um índio que pertenceu à nossa região. No viaduto da Avenida Minas Gerais, no mergulhão da Avenida Minas Gerais, você vai encontrar figuras representativas de nossa cidade. Ou seja, então se a gente for falar de manifestações culturais e artísticas, o grafite também é uma forma de representar. É uma manifestação cultural, é uma manifestação artística e representa a nossa cultura, representa também o nosso povo. Então vamos falar de uma representação artística que vem representando o centro-oeste e o norte do nosso país, que é muito famosa nessas regiões, que é o Bumba Meu Boi. Se você não ouviu falar dessa festa, você já deve ter ouvido ou as canções do Bumba Meu Boi, do Boi Garantido e Boi Caprichoso, que vem contando a história da Amazônia, de 2 bois que tinham naquela comunidade, que tinham naquela região, e a história veio fantasiada e se transformou parte da cultura do norte, da cultura do Amazonas. O Bumba Meu Boi é uma manifestação folclórica brasileira das mais conhecidas e populares. Trata-se de uma espécie de apresentação que mistura teatro, dança, música e circo. A encenação costuma ser feita nos meses de junho e julho, durante as festas juninas, mas também pode acontecer em outras épocas do ano. Suas músicas contam a história da lenda de Catarina e Francisco e reúnem vários estilos brasileiros: o aboio, as toadas, o repente, canções pastoris e cantigas. São utilizados instrumentos de percussão e instrumentos de corda. A provável origem do Bumba Meu Boi é o Nordeste. Nos diferentes estados onde ocorre, recebe diversos nomes, como Boi Bumbá, o Boi de Parintins, no Amazonas, Bumba Meu Boi no Nordeste, Boi de Mamão em Santa Catarina, Boizinho no Rio Grande do Sul e outros. Os personagens também variam por regiões: Pai Mateus, Cavalo Marinho, Caipora e Maricotas de Corocó. São algumas delas. Dançando e cantando, conta-se a história da morte e da ressurreição de um boi. Uma história, de certa forma, metaforiza o ciclo agrário.
né, nas fazendas e as tradições africanas teriam se misturado às europeias, como as touradas, incorporando ainda, em certas regiões, elementos indígenas. Ou seja, é uma mistura. A história, o conto, né, do boi, ela faz uma mistura indígena com as histórias dos africanos, com os fazendeiros europeus, se transformando numa grande festa representativa brasileira. Agora nós podemos falar do carnaval. Quem nunca, nos meses de fevereiro, algumas vezes em março, já se preparou para o carnaval? Seja ele o carnaval de rua, do bloquinho, o carnaval da avenida no Rio de Janeiro e São Paulo, né, no carnaval dos grandes trios em Salvador, por exemplo, na Bahia, ou os carnavais fora de época, como o nosso GV Folia. O carnaval faz parte da história, né, do nosso povo. E a história do carnaval no Brasil iniciou-se no período colonial. Uma das primeiras manifestações carnavalescas foi o entrudo, uma festa de origem portuguesa que, na colônia, era praticada pelos escravos. Estes saíam pelas ruas com seus rostos pintados, jogando farinha e bolinhas de água de cheiro nas pessoas. Daí vem aquela tradição das danças de salão, dos carnavais de salão, né? Até em alguns blocos, jogar confetes, serpentinas. Por volta dos meados do século XIX, no Rio de Janeiro, a prática do entrudo passou a ser criminalizada, principalmente após uma campanha contra a manifestação popular vinculada pela imprensa. Enquanto o entrudo era reprimido, né, justamente era o povo que fazia essa festa, porque a alta sociedade da época, podemos dizer assim, participava, fazia as suas festas de carnaval nos grandes salões. Então, essa manifestação na rua, né, ela passou a ser reprimida, porque era, podemos dizer assim, era uma manifestação da ralé brasileira. Né? Então, só podia ser realizado os carnavais ou os bailes de carnaval em clubes e teatros. Mas as camadas populares também não desistiram das suas práticas carnavalescas. E no final do século XIX, buscando adaptarem-se às tentativas de disciplinamento policial, foram criados os cordões e os ranchos. Né? Os primeiros incluíam a utilização estética das procissões religiosas, com manifestações populares como a capoeira e os Zés Pereiras. Tocadores de grandes bumbos. Os ranchos eram cortejos praticados principalmente pelas pessoas de origem rural. Hoje nós temos, por exemplo, os blocos de carnaval, principalmente aqueles que acompanham os trios elétricos, com as cordas em volta separando os blocos. Isso já é desde o final do século XIX, quando a população, principalmente a população rural, quis também se manifestar, né, pelas festas e festejar o carnaval. Então isso já é desde antes. Os primeiros incluíam a utilização, como já falei, a utilização dessas cordas. As marchinhas de carnaval também surgiram no século XIX, cujo nome originário mais conhecido é o de Chiquinha Gonzaga. Né? Quem já teve a oportunidade de estudar, ler sobre a vida de Chiquinha Gonzaga, grande compositora, principalmente das marchinhas de carnaval, ou teve a oportunidade de ver um vídeo documentário ou uma série de TV que retratou muito dos meados do século XIX e principalmente Chiquinha Gonzaga. Né? O Abre Alas, por exemplo, é uma das suas músicas. O abre alas que eu quero passar. Você já deve ter ouvido. Né? Então, esse samba veio abrindo espaço para as nossas demais manifestações. O samba, né, vamos dizer assim, o carnaval de clube, o carnaval do trio elétrico, o carnaval dos desfiles da escola de samba. O samba somente surgiria por volta da década de 1910, com a música Pelo Telefone de Donga e de Mauro de Almeida, tornando-se ao longo do tempo o legítimo representante musical do carnaval. Aí temos o exemplo nessas duas fotos de como era um carnaval do século XVI. Aí nós temos o carnaval
do povo ao seu lado, né? E o carnaval da elite brasileira indo para o carnaval de baile, os bailes de carnaval nos teatros, nas casas de festas, nos grandes casarões, para fazer, né, do carnaval, fazer o carnaval de salão. Então nós temos uma representatividade de um lado e do outro. Na Bahia, os primeiros afoxés surgiram na virada do século XIX para o século XX, com o objetivo de relembrar as tradições culturais africanas. Os primeiros afoxés foram a Embaixada Africana e os pandegos da África. Por volta do mesmo período, o frevo passou também a ser praticado no Recife, e o maracatu ganhou as ruas de Olinda. Então, quando a gente fala de carnaval, não é simplesmente a gente falar no Rio de Janeiro do desfile das escolas de samba. O carnaval ele é celebrado de várias formas em todo o país, de norte a sul. Na Bahia, com os afoxés, que começaram com os trios elétricos, o maracatu, né, no Recife, junto com o frevo, e por aí vai. Ao longo do século XX, o carnaval popularizou-se ainda mais no Brasil e conheceu uma diversidade de formas de realização, tanto entre as classes dominantes como entre as classes mais populares. Por volta da década de 1910, os corsos surgiram como os carros conversíveis da elite carioca, desfilando pela Avenida Central e atual Avenida Rio Branco. Tal prática durou até por volta de 1930. Os desfiles começavam por aí. Os desfiles carnavalescos, as pessoas através, né, a elite brasileira, podemos dizer assim, daquela época, com seus carros conversíveis, tocando músicas e desfilando pelas avenidas, celebrando o carnaval. Podemos dizer que por aí começou a ideia de contar-se a história através do samba enredo, através dos desfiles carnavalescos, muito representativos, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em 1950, na cidade de Salvador, o trio elétrico surgiu após Dodô e Osmar utilizarem um antigo caminhão para colocar a sua caçamba, instrumentos musicais, por eles tocados e amplificados por alto-falantes, desfilando pelas ruas da cidade. Eles fizeram um enorme sucesso. Mas o nome somente seria utilizado um ano depois, quando Temístocles Aragão foi convidado pelos dois. Um novo veículo foi utilizado com a inscrição Trio Elétrico na lateral. O trio elétrico conheceria a transformação em 1979, quando Moraes Moreira adicionou o batuque dos afoxés à composição. O novo sucesso foi dado aos trios elétricos, que passaram a ser adotados em várias partes do Brasil, inclusive em nossa cidade, né, com o GV Folia, que é muito famoso, uma festa nossa regional, um carnaval fora de época, onde os trios elétricos, os cantores, vêm fazer a festa nesse carnaval fora de época. Aí já as escolas de samba e o carnaval carioca passaram a se tornar uma importante atividade, não só cultural, mas também comercial a partir da década de 1960. Empresários do jogo do bicho, olha só que interessante, e de outras atividades empresariais legais começaram a investir na tradição cultural. Ou seja, investia-se de cultura para ter essa reversão através do turismo. A Prefeitura do Rio de Janeiro passou a colocar arquibancadas na Avenida Rio Branco e a cobrar ingresso para ver o desfile. Essa Avenida Rio Branco, hoje nós podemos também conhecê-la como a Marquês de Sapucaí. Em São Paulo também houve o desenvolvimento do desfile das escolas de samba a partir desse período. Já em São Paulo, é uma grande tradição, não só das escolas de samba, aqueles que, né, movimentam as escolas de samba, que é muito também ligada aos clubes e às torcidas de futebol, como, por exemplo, a Mancha Verde e a Gaviões da Fiel. Em 1984, foi criada no Rio de Janeiro a Passarela do Samba, ou Sambódromo, sob o mandato do ex-governador Leonel Brizola. Com um desenho arquitetônico realizado por Oscar Niemeyer, que também passa-se a ser não só uma avenida, mas também uma obra de arte a céu aberto, criada por Oscar Niemeyer, a edificação passou a ser um dos principais símbolos do carnaval brasileiro. Agora nós vamos falar um pouco da festa junina. Oh, que saudade, que vontade! Esse ano também passou-se assim, né? Nós, infelizmente, pelo período que estamos vivendo,
Nós não podemos estar nas famosas barraquinhas, nas festas das escolas, nas celebrações de culto religioso, né? Como nós temos, por exemplo, a festa do padroeiro da cidade, a festa e as barraquinhas de Santo Antônio. Mas vamos falar das festas juninas. As festas juninas são as mais antigas do que todo mundo pensa. Elas surgiram na antiga Europa há centenas de anos. As festas aconteciam durante o solstício de verão para comemorar o início da colheita. Por isso, tanta comida e tanta bebida, e era organizada pelos celtas e egípcios e outros povos. Uma das deusas homenageadas era Juno, esposa de Júpiter, e as festas eram chamadas de festas junônias. O catolicismo também passou a ganhar cada vez mais fiéis na Europa, e a data coincidia com o nascimento de João Batista, primo de Jesus Cristo. A Igreja Católica, então, cristianizou a data, instituindo homenagens aos 3 santos do mês. E as comemorações passaram a se chamar joaninas, por causa de João Batista. E os primeiros países a comemorá-las foram Portugal, Itália, França e Espanha. E até hoje elas são muito importantes no norte da Europa. E não se sabe se o nome junina é uma adaptação que veio com o tempo ou se mudou por causa que a festa é comemorada no mês de junho. Cada um dos países deu o seu toque à festa que conhecemos hoje em dia. Da França veio a dança, de Portugal e Espanha veio a dança com fitas e as outras culturas que foram se popularizando. E no Brasil, como é de se imaginar, a festa junina foi traduzida para o Brasil pelos portugueses durante o período colonial. Por coincidência, os índios que habitavam o nosso país já realizavam seus rituais nessa mesma época de junho para celebrar a agricultura. E com a vinda dos jesuítas, as festas se difundiram e os pratos passaram a utilizar alimentos nativos, como a mandioca e o milho. Daí vem a utilização na festa junina do canjicão, da canjica, do bolo de milho, que eram, dentro dessas celebrações, celebrava-se a colheita desses produtos. E hoje que se popularizou na festa junina. As festas juninas também acontecem em todo o canto do país, mas podem ser divididas em 2 tipos distintos. Aquelas que acontecem na região Nordeste e aquelas que acontecem no Brasil caipira. Você vê que é bem diferente. Elas possuem diferentes costumes, diferentes formas de se agir. E nós podemos dizer que a festa junina é uma tradição que acontece em todo o país e movimenta todo mundo, contando cada um a sua história, com a sua quadrilha, com os casamentos, que acontecem, os casamentos caipira. Enfim, une todo o povo em volta de um só ideal, de uma só cultura, que é celebrar, vamos dizer assim, a cultura brasileira, a cultura que vem de todo o povo, principalmente do povo rural. Cabe ressaltar que fazem parte importante da festa junina a quadrilha, as comidas e bebidas típicas, as crendices e as nossas superstições. Bem, chegamos ao fim dessa aula. Espero que você tenha conhecido um pouquinho dessas manifestações artístico-culturais que atingem a nossa região, que contemplam o nosso dia a dia, a nossa vivência e também a vivência de todo o povo brasileiro. E para acessar a nossa plataforma, você conhecer e saber um pouco mais, acesse a plataforma SMED GV, basta você apontar a câmera para o QR Code, para a figurinha que aparece aqui do lado, e se inscreva no nosso canal no YouTube. Tá certo? Fique bem, se cuide e até a próxima aula.